Olá a todos, hoje vamos falar de um dos filmes que está na minha lista dos top 10, claramente, em absoluto. Chama-se O Violino do Telhado, um filme dos anos 70, realizado por Norman Judson. É um filme musical que tem momentos divertidos, muito divertidos até, e outros momentos de dor, né? E é um filme que faz pensar. Tem todos os elementos de um bom filme, né? Que a pessoa está a ver o filme e está agradada por ver uma história tão bem contada, com personagens tão credíveis. O protagonista, que é um vendedor de leite, um leiteiro, né, de uma aldeia russa, uma pequena aldeia russa, que tem uma parte, que é uma comunidade de judeus da qual ele faz parte. É um homem pobre que tem vários filhos, em concreto tem 3 filhas mais velhas, em idade de se casar. Este é o tema principal do filme, como já direi a seguir, e que tem durante o filme vários diálogos com Deus que são francamente encantadores e credíveis e muito sugestivos. Então, o tema principal que eu queria referir não é tanto o filme, mas é um dos temas, o tema principal do filme, e que a mim me interessa para falar da questão em si, está muito bem explicado na introdução do filme, que é uma música que tem 7 ou 8 minutos, em que se vão apresentando os personagens e a situação que vivem na aldeia. A música chama-se Tradition, e ele vai explicando, o protagonista, como as tradições, que há imensas na comunidade judaica, são essenciais para que terem estabilidade, para se sentirem em casa e também para saberem cada um quem é e o que é que Deus lhe pede a cada um. É tudo muito fixo, mas é assim que se apresenta a introdução, e ele acaba dizendo que as tradições são essenciais para tudo isso que acabei de dizer, e que sem elas seríamos como um violino no telhado. E aparece uma imagem de um violinista tocar a música em cima do telhado, isto é, com uma enorme instabilidade. Seria necessário tocar a música, mas com uma enorme instabilidade. E realmente os problemas que o filme vai apresentar é o casamento das 3 filhas do protagonista, todas elas à idade de se casar, todas elas com desejo de se casar, mas não com a pessoa que o pai ou os pais gostariam que se casassem. E os problemas vão de mal a pior, como podíamos dizer, vão cada vez os noivos são cada vez mais afastados da tradição. Começa por um que não é a pessoa rica que os pais desejavam, mas é um pobre alfaiate. Depois passamos para um revolucionário, um judeu, mas com ideias revolucionárias, portanto, um bocadinho mais afastadas das tradições, e o último já é uma desgraça para eles, porque é um não-judeu, um russo, né? E, portanto, os problemas de consciência e os dilemas vão aumentando cada vez mais. Mas o protagonista vai gerindo da melhor forma possível a importância das tradições, que valorizá-las muito e dar-lhes toda a importância e todo o seu significado, e as circunstâncias que lhe fazem suspeitar que naquela ocasião talvez não seja necessário seguir exatamente a tradição. E nas 2 primeiras consegue resolver muito bem a situação, a terceira é bastante mais difícil e fica no limite. Aliás, é levada até ao extremo, né? A situação em que ele começa a pensar em voz alta, no fundo é a rezar, né? Então, mas eu cedo aqui ou não cedo? Está muito bem feita. Eu não vi isso em mais nenhum filme, se calhar há outros que o fazem, porque para todo o filme
param todos os personagens e ele é o único que se move na câmara, como se o mundo estivesse parado e ele estivesse a pensar e metido no seu mundo e a tentar resolver o dilema interior. O que é que me interessava falar? As tradições familiares, sociais, também religiosas, têm uma enorme importância, porque facilitam a nossa identidade familiar, social, nacional, religiosa, têm uma enorme importância, dão-nos uma grande segurança, dão-nos estabilidade, mas, salvo algum caso que falarei a seguir, realmente nem sempre, ou a maior parte das vezes, não tem um valor absoluto para sempre e em todas as circunstâncias. E, portanto, pode haver momentos em que a pessoa tenha que suspender essa tradição em nome de algo superior. Aqui, neste caso, ele suspende o modo tradicional das pessoas se casar, tendo em vista o próprio casamento das filhas, né, que estavam contentes e namoradas e com pessoas que pelo menos ofereciam uma certa segurança de que o casamento poderia correr bem. Já digo que o último, aquilo fica um pouco tremido, a solução, mas os problemas vão por aí. E eu, aplicado agora à Igreja, eu queria relembrar um ponto do Catecismo, o número 83 do Catecismo da Igreja Católica, onde se distingue a tradição apostólica e as tradições eclesiásticas. Diz assim: a tradição de que falamos aqui é a que vem dos apóstolos. Ela transmite o que estes receberam do ensino e do exemplo de Jesus e aprenderam pelo Espírito Santo. Esta tradição é imutável. Não nos passa pela cabeça agora, aos católicos, dizer, olha, sei lá, a carta aos Hebreus, se calhar vamos retirá-la do cânon de livros inspirados. Isto não nos passa pela cabeça, né? Ou vamos mudar as palavras da Eucaristia, não é? Isto não nos passa pela cabeça, da consagração. E a seguir diz o Catecismo: é preciso distinguir desta tradição as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, nascidas no decorrer do tempo nas igrejas locais. Elas constituem formas particulares sobre as quais a grande tradição, a tal tradição apostólica, recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. É à sua luz que estas podem ser mantidas, modificadas e até abandonadas sob a direção do magistério da Igreja. Quer dizer, as tradições eclesiásticas têm o seu valor, é muito bom conhecer a sua origem, o seu significado, o seu porquê, e entender que algumas são para continuar a manter, também não vamos mudá-las simplesmente por mudar, mas há outras em que, em nome de um bem superior, elas podem ser abandonadas ou até ou modificadas, sob a luz do magistério, que vai dizendo, olha, isto sim, isto não, não é? Então, já se vê que há dois grandes riscos. Um deles seria tentar relativizar a tradição apostólica, tentar modificá-la ou tentar desvalorizá-la quando ela é uma das fontes da revelação e, portanto, é intocável. E o outro grande perigo seria absolutizar ou dogmatizar as tradições eclesiásticas como se fossem completamente essenciais. Sei lá, por pôr uma coisa que acho que é fácil de toda a gente concordar, é essencial que o Papa utilize sapatos vermelhos, como tradicionalmente terá feito durante anos. É essencial para a sua missão, é essencial para que lhe prestemos a reverência filial de vida. Eu não sei qual é a história dos sapatos vermelhos do Romano Pontífice, não faço a mínima ideia, sinceramente, peço desculpa pela ignorância, mas não me parece essencial. E se a autoridade, que neste caso é o Papa, acha oportuno ter outro tipo de sapatos, não vejo nenhum problema. Seria ridículo que, em nome dessa tradição, se pusesse em causa a própria autoridade do Papa ou a reverência ao Papa. Então sim que estaríamos precisamente
a fazer o contrário daquilo que essas tradições apontam, que neste caso seria manter, enfim, ajudar a manter uma certa reverência ao Papa. Dito isto, também gostaria de acrescentar, peço desculpa ser um comentário um bocadinho mais teológico do que o habitual, e convidar a ler devagar os números 24 e 25 da encíclica de Bento XVI sobre a esperança, a Spe Salvi, em que está a dizer, ou diz mais ou menos, que as tradições civis ou as instituições humanas que podemos ir criar na sociedade nunca podem hipotecar a liberdade ao longo dos tempos. O Papa está a comentar as tentativas marxistas de, com uma estrutura idealizada, criar uma sociedade perfeita, não é? Entre outras coisas, entre outras muitas críticas que se podem fazer a isso, ou naquele caso, as críticas oportunas, mas também está a própria ideia de que uma estrutura humana pode resolver todos os problemas a partir daquele momento em que é instituída. Então, isso que o Papa está a referir com respeito ao marxismo, eu penso que, em certo sentido, também se aplica, ou se pode aplicar, às estruturas da Igreja. Muitas delas são válidas, são, como dizíamos antes, são maneiras concretas de aplicar a tradição com maiúscula a um caso concreto, mas seria absurdo pensar que, por si só, tem um valor infalível para o caminho da santidade das pessoas. Há momentos que sim, e há momentos em que, se calhar, sob a autoridade da Igreja, se pode ver que aquilo não está a ajudar e que, mais ainda, até pode pensar, a autoridade pode pensar que está a dificultar. Portanto, se não é uma coisa destas que tem a ver com a tradição em maiúscula, se calhar pode-se modificar ou até abandonar. Claro, como dizia ao princípio, não se trata de abandonar por abandonar, não se trata de mudar por mudar, mas trata-se de ir ao essencial. Então, o filme, voltamos ao filme, o Violino no Telhado, ajuda muito a pensar sobre tudo isso. Eu convido a ver o filme, é um grande filme familiar, dá para falar de muitas coisas, se eu aqui limitei-me apenas a este assunto, dá para falar de muitas coisas sobre o valor da oração, o valor do que é realmente importante na vida, não é? Mesmo quando o protagonista diz que gostaria de ser rico, um dos motivos é para poder dedicar-se mais a Deus, para poder estar mais atento às Escrituras, à Palavra de Deus. São sempre razões nobres, não é? Que estão, ele próprio, e esse é outro assunto muito engraçado a propósito ainda do nosso tema, o próprio protagonista tem um momento, é outra música do filme, em que vê que as filhas querem casar-se por amor, porque são namoradas dos pretendentes, e pergunta à esposa: olha, tu amas-me? E ela começa a dizer uma coisa do estilo: mas e essa pergunta agora, não é? Estamos aqui há 25 anos juntos, partilhamos a mesma mesa, a mesma cama, tivemos filhos, está bem, mas amas-me ou não? Não é? Bem, ela depois acaba por dizer que sim, o que lhe dá uma enorme alegria. Isto é, o próprio protagonista, ao querer colocar-se no lugar das filhas e tentar saltar por cima de algumas tradições para ir ao encontro do essencial, ele próprio evolui, descobre coisas sobre as quais não tinha pensado. É uma figura encantadora, só por isso valeria a pena ver o filme. É um grande filme para as férias.